Olá, amigos de Direção Assistida. Esse é mais um Olá, amigos, chuvoso. E já que está chovendo, eu vou aproveitar e falar para vocês sobre dirigir na chuva. Galera, a chuva é uma situação presente aqui no nosso país, diferente da neve, do gelo e outras intempéries. A gente tem a situação de chuva aqui que é constante. Ela existe, né, em nosso país. E de norte a sul você tem essa capacidade. Desculpa, pessoal do sul aí pode enfrentar a geada. Então esquece que eu falei sobre não ter gelo aqui no Brasil. Enfim, falaremos hoje sobre chuva. A chuva é uma situação que você pode enfrentar com frequência tanto na cidade quanto na estrada, e ela é bem peculiar por alterar a forma que você dirige, tanto na questão da visibilidade, porque a chuva atrapalha a sua visibilidade. Inclusive, dependendo da chuva forte, pode ficar até impossível, mesmo que você deixe o limpador no máximo, há um risco de você não conseguir enxergar nada. E principalmente ela altera a forma que o seu carro se comunica com o asfalto. Ou seja, os seus pneus, na verdade a chuva faz com que o asfalto comunique menos aos pneus quanta aderência há disponível. Lembrando que chuva pura sobre o asfalto não é sabão, não é neve, não é gelo, não é óleo. A chuva pura sobre o asfalto não zera totalmente a aderência do seu carro, ela reduz o seu grip. Na verdade, o limite do carro chega mais cedo e chega sem aviso. Não significa que qualquer curva que você vai entrar, o carro vai sair rodando, se você tiver com pneus em boas condições. Mas significa que o seu tempo de reação, o tempo de resposta que você vai ter caso alguma coisa ocorra, ou seja, caso o carro saia de frente ou saia de traseira, o seu tempo de resposta vai ser menor. Então você tem que ficar atento com isso e evitar excessos quando você estiver dirigindo na chuva. O que eu chamo de excessos? Excesso de velocidade, obviamente, mas também excessos de manobras. Por exemplo, você evita fazer manobras muito bruscas no volante. Quando você está dirigindo na chuva, o seu trato com o carro, principalmente com o volante, tem que ser suave, tá? Você tem que lidar com ele com suavidade. Você vai fazer uma troca de faixa, você faz uma troca de faixa aqui suave, ó, tranquila, entendeu? Se você fizer uma troca de faixa rápida, assim, você corre o risco de dar uma balançada em excesso e o carro se perder, principalmente pelo fato de que o controle de estabilidade ainda é uma raridade no nosso país, especialmente nos carros 0 km. Isso é um absurdo, isso deve mudar. Só em 2020 que a gente vai passar a ser, que as montadoras vão ser obrigadas a soltar carros com controle de estabilidade. Isso se não renovarem, né, se não prorrogarem a obrigatoriedade, porque, como a gente sabe, aqui no Brasil todas as regras que são criadas são prorrogadas ou revogadas. Então, quantas vidas deixarão de ser salvas até 2020 por causa dessa bobeira? Porque o comprador, a culpa também é nossa. A culpa também é nossa do comprador, que quando chega lá para comprar o carro, a gente prefere uma telinha no painel, a gente prefere um penduricalho qualquer, um balangandã qualquer no carro, um farol de LED, etc., do que eu comprar um carro com controle de estabilidade. Prova disso é o Corolla, Toyota Corolla Altis, versão topo de linha, acima de 100 mil reais, sem controle de estabilidade. Se o Corolla Altis, topo de linha, não tem controle de estabilidade, como é que você vai esperar achar controle de estabilidade no Etios, por exemplo? Agora, louvável é a iniciativa da Ford, que oferece controle de estabilidade como opcional. Opcional não, é o item de série na versão mais completa do K. Esse é o carro de entrada. Fiesta também, versão mais completa, tem controle de estabilidade. Focus. Então, nesse ponto a Ford está bem, mas deveria ir além, deveria oferecer em todas as versões. A Fiat lançou recentemente o novo Uno 2017 com controle de estabilidade na versão topo de linha.
do Uno, por que não lançou nas versões mais simples? Enfim, então, voltando aqui ao assunto de dirigir na chuva, quando você está mantendo assim na estrada, você tem que manter uma distância maior. Por quê? Tanto para evitar manobras evasivas, como eu te falei, manobras assim muito bruscas, quanto para questão de frenagem. Se o seu carro tem ABS, a sua distância de frenagem muda pouco na chuva, porque você tem uma distância de frenagem com ABS no seco. Na chuva você vai ter uma distância um pouquinho maior, não é tão maior, mas é um pouquinho maior, que muda a aderência do pneu muda, então o ABS tem que trabalhar mais, ele acaba te dando a distância maior de frenagem, mas é pequena essa distância. Agora, se você tem um carro sem ABS, a diferença, se você enfiar o pé para o carro travar, na chuva o carro vai deslizar, ó, por vários metros, e provavelmente vai dar chabu. Então você tem que manter uma distância maior do que aqueles 2 segundos que você mantém no seco. Você tem que manter uma distância maior no molhado, para evitar a necessidade de uma frenagem brusca e pode ocasionar um acidente. Ah, mas meu carro tem ABS, tem freio a disco nas 4 rodas, tem EBD, tem BAS, tem disco perfurado, ventilado, etc. Então eu posso andar colado, posso andar voado, eu sou piloto. Beleza, cara, você é piloto, você tem um carro bom, show de bola, excelente pra você, você contribui pra segurança do trânsito. O problema é que atrás de você pode estar vindo um Chevetão velho, com freio todo ferrado, pneu careca. Aí você enfia o pé no freio, sua distância de frenagem é de 5 metros, beleza? Vem o Chevetão lá, o Chevetão tava longe de você, mas não seguiu essa regra de manter a distância, enfiou o pé no freio e entrou na traseira do seu belo carro com seus belos freios e afins. Como eu já falei em outros vídeos, trânsito é uma coletividade. Você tem que pensar também no próximo. Se você está andando perto na chuva e você precisa dar uma freada forte, você está fazendo uma reação em cadeia. Outras pessoas vão ter que frear forte. Cara, alguém pode estar com freio ruim, alguém pode estar com pneu careca, alguém pode estar com tempo de reação um pouquinho menor e a batida vai acontecer. Então a gente tem que dirigir de forma a evitar o acidente, não só o nosso acidente, um acidente de todos. Então dirigir na chuva, o principal é isso. E tem um outro fator na chuva que aí, meu amigo, não tem muita coisa a fazer, que é a questão da aquaplanagem. A aquaplanagem é quando você passa numa poça de água em uma velocidade determinada, que pode ocorrer inclusive a partir de 50 km por hora, dependendo da condição dos seus pneus e do tipo dos seus pneus. A aquaplanagem, quando você está passando na poça, na velocidade, ela cria uma fina película de água entre os seus pneus e o asfalto. Ou seja, os pneus perdem contato com o asfalto, você vira passageiro do carro. Se você se deparar com a aquaplanagem, é difícil você ter a noção de que o carro está aquaplanando, mas basicamente você sente que o carro está leve. Se você girar o volante de levezinho assim, você vai sentir que o carro está... Provavelmente você vai rodar, né? Mas você vai sentir que o carro está sem contato com o solo. Então, você sentiu qualquer coisa estranha ao passar numa poça d'água, você não freia. Primeiro passo, não freia, tá? E nem gire o volante. Se você frear, você vai rodar. Se você girar o volante, você vai rodar. Você tem que tirar o pé suavemente do acelerador. Lembrando que eu te falei, na chuva todas as ações são suaves. Então você tem que tirar o pé suavemente do acelerador até a velocidade reduzir e o carro recuperar contato com o solo. Requer prática? Sim. Requer sangue frio? Sim. Requer habilidade especial? Não tão especial, mas requer experiência ao volante. Então, como evitar a aquaplanagem ao máximo? Pneus novos. Quando você está usando você tem aquele limite mínimo de 1,6 milímetros, que é quando aparece aquele risquinho lá no motor, no pneu, aquele TWI, que é o indicador de pneu gasto. Então você tem aquele limite mínimo. Quando você chega nesse limite mínimo, meu amigo, você já está com um pneu bem ruim. Esse limite mínimo ele é ingrato, porque a pessoa acha que ainda está com segurança, acha que ainda tem muito pneu, como eu já ouvi falarem,
Ah, tem muito pneu aqui ainda. Mas na verdade você não tem, cara. A aquaplanagem não tem... Como é que se diz? Cara, acontece, entendeu? Então, esse limite de 1,6 milímetros eu acho ele muito pequeno. O ideal é você trocar antes disso, manter pneus novos. E se você tá com um pneu que você sabe que não é tão confiável, dá uma segurada a mais, entendeu? Evita acelerar tanto, cai pra direita e vai devagar. E evita se envolver em situações como essa. Inclusive na cidade você pode aquaplanar, porque 50 km por hora, 80 km por hora é uma velocidade que a gente chega em algumas vias na cidade. Então até assim você pode aquaplanar. Então o ideal é você, se você tá com pneus que não estão em boas condições, dar uma tirada de pé. E até com pneus novos pode ocorrer, mas é mais difícil, bem mais difícil. Exceto aqueles pneus P6000, Pirelli P6000 que haviam antigamente. Aqueles pneus aquaplanavam mesmo quando eram novos. Eu tive esses pneus no meu carro e eles eram realmente... incomoda bastante, né? Eram pneus que incomodavam bastante na chuva. Então... Mas hoje em dia, a maioria dos pneus novos, exceto pneus de uso misto, eles têm uma resistência boa à aquaplanagem. O ideal é manter pneus sempre novos. Beleza? Então, eu acho que basicamente é isso que eu tinha para passar aqui para vocês. Ah, óleo. Óleo no seco, a pista vira um sabão. Óleo no molhado, a pista vira um sabão incontrolável, cara. Se você passar numa situação de óleo no molhado, na curva, fatalmente você vai rodar. Vai ser muito difícil você conseguir realmente controlar o carro. Você vai ter que ter muito experiente, muito tempo, muito sangue frio. Então provavelmente se você pegar óleo na pista, você vai rodar. Controle de estabilidade pode te salvar nisso, mas dependendo da situação, até o controle de estabilidade vai ter dificuldade em te salvar. Então o ideal é torcer para não pegar óleo. Mas tem uns truques que você pode fazer para você evitar pegar óleo, principalmente na serra. Vamos falar da serra ali que a gente testa. Quem é que solta mais óleo na estrada? Caminhão, certo? Exceto alguns carros desregulados, mas basicamente caminhão. E onde caminhão anda, geralmente? Direita. Então, a probabilidade de você encontrar óleo na pista é maior na faixa da direita. Então, claro, não estou falando para você andar na esquerda devagar. Mas se você vê uma situação dessa de chuva, você passa para a direita, sem atrapalhar o trânsito, obviamente. Entendeu? Porque é na faixa da direita que você tem a probabilidade maior de encontrar óleo, exceto em curvas onde tem caimento da pista. Por exemplo, essa subida aqui, se tivesse óleo ali na direita, o óleo iria escorrer, principalmente com chuva, né? Ele iria escorrer. Sabe que água e óleo não se misturam, então ele iria escorrer por cima da água até a faixa da esquerda. Aí é falta de sorte passar no óleo desse. Mas basicamente é na faixa da direita que tem maior probabilidade de ter poças de óleo que podem causar a sua rodada ou situação difícil aí para você. Beleza, galera? Então é isso. O tio Marcelo vai ficando por aqui. Eu não vou te perguntar que carro é esse, porque eu já fiz um Olá Amigos com esse carro antes desse aqui. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo carro, até o próximo vídeo. Não esqueça do seu like, do seu comentário. Não esqueça de dizer o que você está achando do canal. Deixe sua sugestão. E também não deixe de compartilhar o canal. Quando você compartilha o canal, fica mais fácil da gente conseguir trazer aqui tudo aquilo que vocês nos pedem, tudo aquilo que vocês querem ver no canal. Beleza? É isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até o próximo carro. Tchau, tchau.